Olá, abençoados! Eu sou o seu irmão Eduardo Almeida. Sejam todos bem-vindos à família da graça. Deus abençoa a vida de vocês. Estamos aqui depois de uma semana de muito trabalho, mas estamos aqui para trazer mais um estudo da palavra do Senhor para todos nós. Você que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem gostado dos estudos, tem aprendido com os estudos que nós, através do vídeo, através da live, temos trazido a todos. Sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Deus abençoa a vida de todos. Mas vamos para mais um estudo. Vamos entender, né? Vamos ter junto, vamos estudar junto, vamos ter uma melhor compreensão, né? Com a mente iluminada. Muito bem. O tema que nós abordamos: não existe pastor ou pastores. Jesus é o único pastor. Vamos estudar junto e termos a maior compreensão com a mente iluminada. Abramos a Bíblia no Evangelho não. Boas Novas é Evangelho. Livro histórico, porque é um livro que fala da vida de Jesus em seus dias na terra, Jesus de Nazaré. Então nós vamos ler livro histórico de João, capítulo de número 10, verso 11. O tema que nós escolhemos: não existe pastor. Jesus é o único. Vamos lá, vamos para a compreensão bíblica. Eu estou com a Bíblia da minha esposa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, mas não é diferente da minha Bíblia ou da sua, né? E eu quero dizer para todos os irmãos que todos os irmãos em graça, os pregadores em graça, têm pregado e têm ensinado sobre a Bíblia. Este livro, ele é uma revelação de Deus para o homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este livro, através deste livro, Deus se revelou a nós, aos homens, principalmente aos judeus, porque a Bíblia, ela é toda judaica. Observamos: Pentateuco, judeu. Livro histórico, de judeu para judeu. Proféticos, só profetas de Israel e de Judá. Tudo Israel, irmão. Louvado seja o Antigo Testamento, povo de Israel, história de Israel. Deus falava através dos profetas, tudo judeu. Então você já vai começando por aí. Quando chega no livro histórico, nos evangelhos, que a gente chama de evangelho, os cristãos evangélicos chamam
de 4 evangélicos, mas são históricos porque contam a vida de Jesus de Nazaré na terra, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz do Calvário, porque ele é o nosso Cordeiro Pascual, disse Paulo, né? Muito bem. Então, essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, acredite, já se cumpriu. As profecias já se cumpriram. E nós estamos aqui compartilhando com os irmãos a história, a revelação da palavra de Deus que já se cumpriu. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos para o estudo. Livro histórico de João, capítulo 10. Vamos estudar com compreensão, né? Mente iluminada, né? Glória a Deus. Capítulo 10, verso 11, olha aí. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pelas ovelhas. Muito bem. Esse versículo nos chama atenção e a gente aprende aqui uma relação. Pastor, ovelha, e nesse texto, no versículo 1, você encontra aprisco. Então tem tudo uma relação, ovelha, pastor, ovelha e aprisco. Uma linguagem, louvado seja Deus, judaica, figurada a respeito do povo de Israel. Então é óbvio que ovelha aqui é o povo de Israel. Não é a nação estrangeira, não é os gentílicos, mas somente o povo de Israel. Então tá aí. Olha a relação: pastor, ovelha e aprisco. Tem também aquela parábola das ovelhas perdidas. 100 ovelhas, 99 ficou no aprisco e uma se perdeu. Jesus foi atrás. Vamos continuar? Quem a Bíblia chama de ovelhas não é só o povo de Israel, linguagem judaica, linguagem muitas das vezes figurada, porque ovelha, os homens não são ovelha, mas a Bíblia diz, revela, o Senhor Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Livro histórico de Mateus, capítulo 15, verso de número 24. Qual a relação do pastor com as ovelhas? Capítulo 15, verso de número 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi das ovelhas perdidas da casa estrangeira, mas é da casa de Israel. Essas ovelhas que a Bíblia mostra, que a Bíblia revela, é Israel.
Você, das chamadas igrejas, não é ovelha. Ovelha é Israel. E o único pastor das ovelhas de Israel é Jesus. Não existe pastores. Pastor, o único pastor foi e sempre será Jesus, o Filho de Deus. Muito bem, vamos continuar. Louvado seja Deus. Então tá aí, versículo 24, nós observamos aquela mulher. Essa mulher não era judia, ela não era de Israel. E ela vem correndo atrás de Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não respondeu palavras. E os discípulos de Jesus, louvado seja Deus, e os seus discípulos, aproximando, interrogaram Jesus, dizendo: despede-a, pois vem chamando atrás de nós. E Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem Jesus foi enviado, irmão? A não ser, ele mesmo disse, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, segundo o texto, veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi para outras nações, somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas vamos continuar aqui. Eu disse na introdução desta mensagem que a Bíblia foi escrita para os judeus, Deus se revelando ao homem. Disse no início sobre os Pentateuco, 5 livros, primeiros livros da Bíblia, escrito para judeus. Depois, livros, louvado seja Deus, proféticos, só profeta judeu, ou de Judá, ou de Israel. Depois, históricos, de judeus para judeus. Depois de todos os profetas maiores e menores, o fim do Antigo Testamento, nós encontramos os poéticos também lá no meio da nossa Bíblia, desse livro, louvado seja Deus, nós encontramos os livros, louvado, poéticos, né, de Salomão, para também os de Salmos, né, louvado seja Deus, os salmistas, né, que eram todos judeus. Então tá aí, irmão, a Bíblia ela é toda judaica, não tem nada para gentil, nada para povos estrangeiros. Mas vamos lá, vamos já. Eu dizendo aqui que não tem pastor, o único pastor é Jesus. Aí alguém ou algum abençoado já pensou. Lá no livro de Efésios, carta paulina, no capítulo 4, do versículo 8 em diante, louvado seja Deus, e ali naquele texto fala sobre Jesus estabeleceu para o seu, vamos lá, vamos ler. Capítulo de número 4, vamos ler para a glória de Deus, para a compreensão de todos, né? Aí você vai lá. Efésios capítulo 4, carta paulina.
verso de número 11, que diz assim: e ele concedeu, ele mesmo quem? Jesus, concedeu um para apóstolo. Jesus levantou apóstolo ou não levantou apóstolo? Levantou. Glória a Deus. Outros para profetas. Tinha profetas na igreja de Jerusalém? Tinha ou não tinha? Ainda amarraram até as mãos e os pés de Paulo. Tinha. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Tinha profeta. E outros para evangelista. Tinha evangelista, pessoas que evangelizavam. Jesus enviou os 12 para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daqui a pouco vamos ler em Mateus 10. Mas eu estou confirmando aqui com vocês. Evangelho, Carta Paulina de Efésios 4, versículo 11. E outros para pastores e mestres. Muito bem, já vamos saber tudo para aquela época apostólica, a época, louvado seja Deus, antes do ano 70, tá bom? Glória a Deus, tudo para aquela época. Não veio nada para cá, porque depois da cruz somos livres. O pecado já morreu. Aleluia! O inimigo morreu, foi vencido na cruz. Aleluia! Glória a Deus. Aquele que tinha o império da morte, está escrito, foi aniquilado pelo sacrifício de si mesmo. Está escrito. Glória a Deus. Mas vamos lá, para vocês entenderem que a palavra se cumpriu. Louvado seja Deus, tudo no tempo do fim. Lá no ano 70. Glória a Deus. Vamos continuar para a glória de Deus. Nós temos visto aqui no texto, no capítulo 15, verso 24, que é óbvio, está escrito, Jesus veio, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ovelha, louvado seja Deus, é interessada a Israel. Louvado seja Deus, e não as outras nações é chamada de estrangeira, é chamado de cão. Eu não posso tirar o pão dos filhos. Filhos é povo de Israel. E ceder aos cachorrinhos. Cachorrinhos, povo de outras nações. Imundos, gentílicos, samaritanos. Mas as ovelhas é Israel. Está entendendo a linguagem bíblica? Então tá aí, vamos para Mateus capítulo 10. Olha bem, capítulo 10 do livro histórico de Mateus, capítulo 10, para você compreender a palavra de Deus. Diz assim, verso 11. (11, 14 e 16). Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai, até vós retirardes. Então Jesus aqui, ele envia os seus discípulos, não é? Louvado seja Deus. Mas vamos ler o versículo 5 para nós entender melhor. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis o rumo ou caminho dos gentios, não entreis em cidades de samaritanos. Jesus estava enviando os 12 discípulos, que tem os nomes deles nos versículos mais em cima, só a casa de Israel, ó. Mas
de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão e procuram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ó, aí Jesus dá toda a instrução, não leva prata, não leva ouro, louvado na casa que vocês chegarem, no povoado que vocês chegarem, na cidade que vocês chegarem, vocês se estabeleçam ali até chegar a hora de vocês se retirar, né? Louvado seja Deus. Então, Jesus enviou os 12 para as ovelhas perdidas da casa de Israel, está aqui escrito. Tudo para Israel. O batismo para o povo de Israel, irmão. Batismo em água, povo de Israel. Louvado seja o nome santo, todo o povo de Israel. Aí o sistema religioso pegou tudo isso e trouxe para cá. Esse evangelho do reino foi pregado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus manda eles curar os enfermos. Louvado seja Deus. Aí Jesus, no versículo 16, Jesus explica assim: eis que vos envio as ovelhas como ovelha no meio de lobos. Sedes, portanto, prudente como a serpente, simples como as pombas. Então Jesus está dizendo, vocês aqui, toda a instrução, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, vão perseguirem vocês. Jesus dá toda a instrução, de judeu para judeu. O apóstolo Paulo não tinha sido levantado ainda. Então é óbvio que a pregação aos gentios ainda não tinha chegado o momento. Mas quando Deus levanta Saulo, Saulo já começa a pregar o evangelho aos gentios, o evangelho da graça, chamado o evangelho da incircuncisão. Da circuncisão é o evangelho que Pedro, Tiago e João pregava, diferente do evangelho de Paulo. Paulo recebeu o ministério da reconciliação, recebeu esse ministério da graça, essa pregação para ir pregar ao povo gentil e não a casas perdidas, a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo, meu irmão? Glória a Deus, que coisa tremenda é esse estudo da palavra de Deus. O relacionamento do pastor e as ovelhas, Jesus é Jesus com o Israel bíblico, as 12 tribos. Você é das 12 tribos? Então você não é ovelha. Aquele Israel bíblico são as ovelhas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. É certo que Jesus ele disse: eu tenho um outro aprisco que eu preciso apacentar esse outro aprisco. Louvado seja Deus. Muito bem. Mas nós observamos aqui a relação entre pastor e ovelha e aprisco. Nós vemos uma outra relação. Vamos lá para o Salmo 23. O que é que Davi? Davi era de que nação? De Israel. De que tribo? De Judá. E ele disse: o Senhor é o meu pastor. Então Davi estava dizendo: eu sou ovelha. Eu sou de Israel. Eu sou da tribo de Judá, ovelha. E o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Salmo 23, verso de número 1. Você está compreendendo? Está bem esclarecido, não é, irmão? Muito bem, glória a Deus. Nós encontramos Jesus ordenando, aonde nós já explicamos para os irmãos no capítulo 10, versículo 5 ao 8, este evangelho é o evangelho da circuncisão, né? Era só para Israel.
uma observação. Estava nessa época, morando em Jerusalém, muitos judeus religiosos, vindo de todas as partes, nações do mundo. Aqui não é o cosmo. Mundo aqui é mundo de Israel. Não é o globo terráqueo, não. Era aquele mundo. O mundo do Império Romano. Né? Louvado seja Deus. Então, aqui no capítulo 2, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Coisa interessante é o que está escrito aqui, mano. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso de número 5. Ora, habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos ou religiosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Naquele tempo não tinha Brasil. As maiores potências da Europa, os países da Europa não existiam. Então, aonde o Império Romano governava ou imperava é a lista que vai aparecer aqui. Então a gente começa a observar quando, pois, se fez ouvir aquela voz e fruiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então essa língua estranha aqui foi um sobrenatural que Deus mandou para aqueles dias, para que o evangelho da circuncisão para os judeus fossem pregado. Pode ver que nessa pregação aqui, Pedro consegue, através da sua pregação, ganhar 3.000 almas, né? A gente fala ganhar, mas ele pregou e 3.000 judeus se converteram ao evangelho da circuncisão. Não era para gentios. E essa língua estranha era idioma que Deus derramou sobre o povo de Israel, o poder sobrenatural, que cada judeu dos 120 que estavam naquele lugar, no cenáculo, começaram a falar em mistério. Não havia uma escola de inglês, não havia uma escola de espanhol, como existe nos dias de hoje, ou pela internet você pode aprender. Então foi necessário, para a divulgação do evangelho, o sobrenatural descesse, e todos esse povo que estava lá, louvado seja Deus, diz aqui, versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna. Então era idioma. Não era a língua estranha que se fala hoje, não, que precisa interpretar e é um fingimento absurdo. Não existe interpretação sobrenatural. Lá foi sobrenatural. Olha, o povo que estava lá, somos partos, medos, elemitas, natural da Mesopotâmia, judeus, capadócio, da ponta da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como proselitos, pessoas que se converteram, se tornaram cidadãos judeus, né? Crescentes e arábios, como os ouviu falar em nossa própria línguas da grandeza de Deus. Então foi algo sobrenatural. Não teve intérprete
para interpretar a língua estranha que no cenáculo eles falavam. Então as pessoas que estavam passando no dia da festa do Pentecostes na cidade, estava cheia, louvado, ouvia de lá do cenáculo as pessoas falando de mistério de Deus, línguas sobrenaturais. Não é língua de anjo, irmão. Não é língua de anjo. Quando o anjo foi falar com Daniel, por exemplo, ele falou no idioma de Daniel, que Daniel entendesse. Ele não falou Oricanta Labaia. Não falou isso. Ele falou, louvado seja Deus, Senhor, no idioma, na língua que Daniel ouvia. E Daniel entendeu o mistério. Está entendendo? Quando o anjo aparece em sonho a José, você está pensando que ele está falando Oricanta Labaia? Ele não está falando isso, ele está falando na língua que José entendia. Não separa de Maria, porque o que está nela é do Espírito Santo. Você entendeu, abençoado? Então, vamos para a maior compreensão da palavra do Senhor. Graças a Deus. Coisa linda. Então tá aí. Mundo, lá é de Israel, não é o globo, não é o cosmos. Como o sistema religioso futurístico ensina, como ensinou para nós todo esse tempo, né, irmão? Louvado seja o nome do Santo Senhor. E como também últimos dias, né? Louvado seja Deus, últimos dias, louvado seja Deus, última ceia, já está falando tudo. Louvado, última Páscoa, já está falando tudo. Foi naquele tempo, tempo de Jesus, é óbvio. Irmão, estuda a Bíblia, pelo amor de Deus. Glória a Deus, para você ter a mente iluminada, porque está tudo na Escritura, viu? Louvado seja Deus. Glória a Jesus, estuda a Bíblia e deixe de ficar ouvindo pregadores que fazem show por aí, louvado seja Deus, cobrando um absurdo. E a Bíblia diz, de graça recebeste e de graça dai. Então presta atenção, palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, coisa tremenda. Esses últimos dias não é para o futuro, e sim para a era dos dias dos apóstolos, dos anos 70. Muito bem, vamos ler o versículo 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro